Bom, primeiro passo para nós analisarmos, com base na questão número 5, qual é o construto que deve ser melhorado, nós já fizemos, que é determinar a média das médias, né, de cada um desses construtos aqui. Só que o nosso objetivo é analisar em relação à recomendação, né, a chance da pessoa recomendar a instituição, quais desses construtos estão mais relacionados, né, estão mais fortemente relacionados com essa variável. Para fazer isso, nós precisamos começar a trabalhar com correlação. No nosso caso em questão, nós vamos trabalhar com o coeficiente de correlação de Pearson, que é o R. Mas, como o professor falou em sala de aula, o R de Pearson é diferente do R da regressão. Para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar para vocês no Excel. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a base que nós fizemos agora, ó. Se vier aqui no Excel não, no SPSS, nós temos docentes, local, estrutura e recomendar, tá? Peguei exatamente essas informações, copiei e colei essas 4 tabelas para cá, tá? Então eu tenho o respondente 1 só para ficar bonitinho, mas nem precisava dessa coluna. Porque o que interessa para nós agora é isso aqui. Então o que acontece? Eu sei que o respondente 1, ele dá uma nota 3, né? Então a chance dele recomendar a instituição, quando ele tem um 3, nós vemos que a nota de docente é 3,2, de local é 3,67, de estrutura 2,67. Esse também deu um 3. Só que agora o local, né, a localização para ele pesou mais do que os docentes, do que a estrutura. Olha esse aqui, que deu um 4, né? Ele deu um 4 como sendo a chance dele recomendar, mas para ele a estrutura pesa mais do que a localização, tá? Ele acha que para ele é bom, pode ser porque ele tem a instituição perto da casa dele, apesar de repente estar longe do metrô, então para ele isso é importante. Então tem essas considerações, essas características que é o que pesa, e é por isso que nós precisamos fazer essa correlação, porque identificar um por um seria algo que seria difícil, né? A gente ia ficar o dia inteiro, ia gastar muito tempo e a gente não ia chegar a conclusão alguma. Por isso que nós devemos começar pela correlação, inclusive antes de começar com a análise de regressão, porque daí você entende o caminho, a força de associação das variáveis. Por exemplo, para fazer a matriz de correlação de Pearson no Excel, depois eu vou fazer isso no SPSS, é bem simples, né? Nós temos uma função no Excel que é a correl, ó, se você clicar aqui na célula você vai ver que tem o correl, ok? E depois é só você indicar quais são as colunas que você quer correlacionar. Foi o que eu fiz. Fiz aqui a matriz, inclusive se vocês olharem, ó, se eu estou falando de docentes e localização, é a mesma coisa de falar de localização e docentes. Na matriz de correlação de Pearson, ele só vai ver a força de associação, tanto faz um pelo outro. Por isso que, normalmente, nós analisamos só um lado da diagonal superior. Tá vendo que aqui é tudo 1? Porque é a correlação perfeita, né? Recomendação com recomendação, estrutura com estrutura e assim por diante. Por isso que nós não vamos olhar isso aqui, ó. Não precisamos olhar isso, ok? Nós podemos até pintar de preto, deixar aqui um tom um pouquinho mais escuro. E isso aqui também não, ó. Essa diagonal superior aqui, deixa eu pintar de uma outra cor só para indicar, não nos interessa também, tá? O que interessa é isso aqui, ó. Certo? E aí, o que nós temos, né? Nós temos esses valores que não deve ser confundido com esses valores que eu coloquei aqui. Esse R quadrado é o R quadrado da equação de regressão. Ou seja, diz o quanto o modelo de regressão que nós fizemos consegue explicar a variação dos dados, tá? Então seria assim, nossa, imagina que eu tenho um modelo que tem 0,9. Significa que eu consigo
com aquele modelo, explicar praticamente qualquer comportamento, prever, estimar qualquer comportamento desses dados que já foram observados. Já esses valores aqui, ele diz apenas a força de associação e a direção. Quanto maior, né, esses valores, como o professor falou, eles vão de -1 a 1. Então, quanto maior for os valores aqui, eu sei que mais forte é a associação. Imagine que nós estamos falando de carros numa estrada. 2 carros. E aí eu vejo que a correlação de Pearson em relação à velocidade é 0,90. Isso significa que esses carros, por exemplo, estão andando no mesmo sentido e estão crescendo, aumentando a velocidade, ou acelerando, ou até mesmo diminuindo a velocidade em uma intensidade muito parecida. Agora, se eu tenho um valor negativo, primeiro de tudo que vocês têm que identificar se é o valor negativo, significa que estamos trabalhando em sentidos opostos. Ainda no gancho do carro. Se eu tenho um valor negativo, significa que um carro está indo para o norte e o outro carro está indo para o sul. Só que aí eu faço uma outra análise, considerando a velocidade, a aceleração. Se esse valor negativo está próximo do 1 negativo, significa que eles estão indo em sentidos opostos em uma mesma intensidade, né? Numa intensidade muito parecida. Pode ser que eles estejam acelerando na mesma intensidade, a velocidade, eles estão se distanciando a mesma velocidade, por exemplo, 80 km por hora, tá? Então é mais ou menos assim que vocês têm que interpretar essa correlação de Pearson, esse R, e não confundir com esse outro R aqui. Olha só, nesse caso 1 e 2 significa que eu estou pegando a linha 1, ok? E a minha coluna número 2. Então eu estou fazendo análise de docentes versus local. O meu R quadrado deu 0,12. Então, se eu fosse utilizar esse modelo de regressão, eu ia conseguir explicar apenas 12% dos dados que estão aqui. Mas o R de Pearson diz que a força de associação é de 0,34, que é uma associação fraca. Mas, se você fosse fazer uma comparação dele com esse valor aqui, você ia pensar que você conseguiria responder 34% dos dados que estão aqui. E não é isso, tá? Então, não podemos confundir esse R, que é o R'inho que a gente chama, com esse R, que é o R maiúsculo, tá? E aqui também a mesma coisa, ó, esse outro exemplo, 2 e 3, linha 2, coluna 3. Olha só, na matriz de correlação de Pearson, deu um valor negativo. Aqui não deu valor negativo, porque o R quadrado não vai dar um valor negativo nunca, até mesmo porque está ao quadrado, né? Se é ao quadrado, vai ter sempre um valor positivo. E aqui está falando que enquanto uma variável tende a crescer, ou seja, enquanto a pessoa tende a dar uma nota alta para a localização, essa mesma pessoa tende a dar uma nota um pouco mais baixa para a estrutura. Ou o contrário, enquanto ela tende a dar uma nota alta para a estrutura, ela tende a dar uma nota baixa para a localização. E como é que eu consigo saber quem está subindo, quem está crescendo? Num gráfico desse tipo, tá bom? Então é assim que nós devemos fazer para analisar essa correlação de Pearson e não confundirmos com esse R quadrado da regressão. Agora é só ir para o SPSS e gerar nossa matriz de correlação. Então vou vir aqui, correlacionar, bivariável, e aí eu seleciono. Eu quero essas 4 variáveis que nós criamos, coloco aqui, não preciso indicar mais nada aqui, ó. Deixa do jeito que tá, ó. Só tô clicando para vocês verem como é que está a configuração aqui no meu SPSS, matriz de Pearson, tá? Sinalizar ou não correlações significativas e dou OK. Pronto. Então essa é a matriz. Reparem, ó. Então ele pegou docente versus local, 3,47. Quanto é que nós tínhamos aqui? 0,347. E o outro, 1,47 e 2,33. 1,47 e 2,33. Igualzinho, tá bom?